Sejam bem-vindos a mais um episódio do ZebraCast, o podcast da Zebra Contabilidade. Hoje o nosso papo é sobre raízes, coragem e a vocação de servir. Nossa convidada chegou em Assis com apenas 16 anos, vinda para cursar letras da Unesp e desde então transformou a educação e a política local com a sua garra. Ela já foi secretária de Educação, candidata a prefeita, vice na chapa de Carlos Zambelli. Em 2018, ela aceitou um convite que mudaria sua forma de ver o mundo. O convite do Monsenhor Floriano para ser voluntária na Casa da Menina. Professora por vocação e líder por natureza, recebemos hoje a inspiradora Ângela Canassa. Muito bem-vinda. Muito obrigada a vocês, meninos jovens, com bastante inspiração, com bastante ideias novas para Assis. A gente só tem que agradecer e vocês têm que cada vez mais se lançar no mercado, trazer pessoas mesmo que possam, inspirar outras pessoas a sair do seu momento. Às vezes a gente está assim sentado esperando, aquela luz acender, fala assim, puxa vida, Se ele fez, por que eu não posso tentar também fazer, Então isso é muito bom. A gente tenta trazer esse trabalho do podcast aqui para trazer informação, sempre, toda semana a gente lança um episódio. E a gente gosta de estar sempre pegando pessoas aí que foram e são de suma importância na cidade. E quando trouxeram o seu nome e a sua história, eu achei essa história maravilhosa. Eu falei, vamos trazer, vamos ouvir um pouco mais dessa história. E antes mesmo de começar o podcast, antes de começar a gravação, ela já estava contando um pouco aqui e a gente consegue perceber a paixão que você tem, da sua história, de tudo que você já passou. E eu tenho certeza que você vai tirar muita experiência aqui. A primeira pergunta que eu gosto de fazer é, quem é Ângela Canassa na fila do pão? Ângela Canassa na fila do pão, vou falar uma coisa para você, é uma mulher vencedora, desafiou vários paradigmas, avançou, teve momentos que teve que retomar novamente, avançou novamente, buscou parceiros, buscou quem podia ter os mesmos ideais e se lançou novamente e hoje eu estou aqui. É uma história assim, de encontros e desencontros, em todos os sentidos, de amizades, muitas amizades, muito valor àqueles que estiveram comigo, muita gratidão. Então eu sou assim, igual aquele poema da Cora Coralina, no Poema das Pedras. Então quem tiver a oportunidade, dá uma olhada em Cora Coralina. Eu me inspiro muito em Cora Coralina, que foi uma grande mulher escritora e que ela nos dá essa remitência, de sempre buscar, desafiar as pedras, mesmo que as pedras machuquem os nossos pés. Sim. É possível a gente encontrar um terreno sólido, capaz da gente avançar e construir. Eu cheguei em Assis para construir, me estabelecer e ficar por aqui. Tá certo. Você veio para Assis com 16 anos. Com 16 anos, eu era muito jovenzinha. Me conta essa história, você já estava contando, mas quis deixar para o pessoal ver como foi essa história, como foi essa experiência. Vou falar uma coisa para você. Aí a importância do professor na vida do aluno. O meu professor, que eu tenho certeza que eu vou mandar esse material para ele assistir, chama Adalberto Domingos, professor de português, em Santa Cruz do Rio Pardo, 3º ano do ensino médio, numa escola chamada Leônidas Camarinha. E ele sempre me falava que eu era assim apaixonada pelas letras, pela leitura. Ele dizia assim, vai fazer Unesp em Assis, mas parecia que era Assis, era tão distante. É como se nós estivéssemos aqui hoje em São Paulo, Rio de Janeiro. Mas professor, é tão longe. Eu falei, nada é tão longe para quem tem um sonho grande. Exatamente. Nada é tão longe para quem tem um sonho grande. Eu falei assim, meu Deus, eu quero ir. Daí ele tinha também aquele medo de como abordar meus pais, Então, para você ter uma ideia, eu vim fazer o vestibular. Fiquei hospedada em Ourinhos, na minha casa, numa casa de uma tia minha que chamava Niguita, irmã da minha mãe, fazendo o vestibular dos 3-4 dias, e eu passei no vestibular. Então foi uma festa na minha escola. Mas e daí para falar para os pais que eu tinha passado, que eu queria ir embora? Meu pai e minha mãe ficaram em desespero, Porque das meninas, somos 3 irmãs, uma menina de 16 anos, recém-saída praticamente de um convento, sair de casa para estudar fora? Como assim? Você era mais nova ou mais velha? Eu era do meio. Do meio. Do meio. Do meio ainda. Do meio ainda. Então criou aquela circunstância assim, Mas todas fizeram faculdade aqui, por que essa tem que sair, Mas eu convenci meu pai e minha mãe.
E a minha irmã mais velha, porque você sabe que na tradição italiana sempre tem a irmã mais velha que cuida, né, dos irmãos. E a minha irmã mais velha me trouxe para Assis com um recurso de 1 mês de pensão. Fica aqui, se der certo, tudo bem. Se não der, volta para casa, uma malinha. Mas todos achando que eu ia voltar para casa, né? Sim. Fizemos a matrícula na faculdade, fomos procurando, tinha um mural, né? Lá tinha um pensionato, que era da Zilda Canton, que ela me adotou. Então, assim, por isso que eu falo, são de amizades eternas. A Zilda me adotou como filha. Eu fiquei morando nesse pensionato a minha vida toda, quase 11 anos. Eu desci essa Rui Barbosa durante 20 dias procurando emprego para me manter. Uma família Herzog, da Multipresentes e da Imperial naquela época, me adotaram praticamente, né? Me deram emprego e eu fiz o meu curso de letras em Assis. Legal. Fiz o meu curso de letras e daí também é aquela situação do medo também, né? Porque eu estava empregada e o medo de sair da empresa para trabalhar naquilo que eu era formada. Daí eu já posso adiantar que eu sou acelerada. Fique à vontade. E daí eu trabalhava no escritório e quando podia eu tinha que ficar no caixa para o Léo ou o Carlito almoçar, eu ficava por ali. E tinha uma diretora de platina que ela vinha e falava assim, você não é formada? Eu falei, sou. Você não tem interesse em trabalhar na escola? Eu falei assim, tenho, mas fico preocupada. Ela falou, tem umas aulas à noite, você não tem interesse de assumir? Daí eu participei do processo de atribuição, comecei a dar aula em platina, isso há mais de 40 anos atrás. Daí eu ia com o ônibus da Andorinha, ficava no trevo de platina, o pessoal de platina ia me buscar, eu trabalhava à noite, voltava à meia-noite, com um ônibus que voltava de São Paulo. Nossa, todo dia? Todo dia. Ficava na rodoviária esperando alguém me buscar. Na época meu marido era policial. Para alguém me buscar, isso 1h, 1h30 da manhã, para ir para casa, trabalhar outro dia e seguir a rotina. Sim. Um dia após dia. Você vê que eu acho que o caminho de sucesso ele é realmente árduo e cheio de trabalho, né? Cheio de trabalho. A gente tem que... Nunca vai ser fácil. Nunca. Para chegar onde a gente quer. E aí eu vejo histórias como essa que realmente a gente... Tem dia que a gente reclama que 6h da tarde, nossa, tô cansado, quero ir embora e tudo mais, e a gente não sabe como que é a rotina das outras pessoas ou como as pessoas chegaram lá, né? Como as pessoas conseguiram chegar em algum lugar. Porque e hoje ainda é tudo muito fácil, né? Tudo muito mais fácil, né? Hoje nós não temos, antigamente nós não tínhamos toda essa mídia de comunicação, né? Mas o trânsito também era muito mais fácil, né? Hoje muito mais fácil você transitar, você ir pra platina, hoje não é a mesma coisa do que você fazia naquela época. Concorda? Nossa, então, foi quanto tempo fazendo isso? 14 anos. 14 anos. 14 anos. Indo dar aula a noite toda. Trabalhei muito tempo à noite em platina, daí houve um período estimulada, né, pela escola. Eu deixei de trabalhar na livraria e assumi as aulas durante o período do dia. Daí eu saía às 5h da manhã com os meus 2 filhos, com a Poliana e com o Gustavo. Os 2 iam para a platina, ônibus às 5h da manhã, estrada de terra. Quando chovia, a gente parava, a gente já levava uma roupa de troca, a gente sabia que ia ter que empurrar o ônibus, descia e trabalhava o dia todo lá. Por fim, eu acabei mudando para a platina um período da minha vida, mudei, me estabeleci lá, tenho uma paixão muito grande pela população, porque eles me acolheram. Eu tenho uma história educacional também muito grande no município, de muita coisa boa, muitos jovens, né, que eu trabalhei. Alguns foram prefeitos, muitos debates. Sempre gostei muito de grêmio estudantil, de estimular os jovens a pensar. E isso é importantíssimo, a gente trabalhar com os nossos jovens, né, a enxergar, ter postura política, ter, assim, e já descobrindo sentimentos de liderança. Você acha que isso está acabando hoje? Está acabando. Ainda você está no ramo, a gente vai falar sobre, mas você ainda está no ramo escolar, você ainda ensina, você ainda está trabalhando nessa área que você é apaixonada, mas dentro que você, ainda mais para uma profissional igual você, que incentivava e tudo mais para hoje,
Você vê que isso está mudando, está acabando, essa coisa de grêmio estudantil, de incentivar o pensamento? Você acha que a tecnologia veio acabando isso? O que você vê que vem destruindo isso? Você sabe o que aconteceu isso agora que eu vejo? As coisas são muito imediatistas agora. A juventude nossa não tem mais, ela quer resultado a curto prazo. Não quer mais a longo prazo. Para a construção de um líder é a longo prazo. Não só para o líder, mas para uma empresa, para tudo. A formação dessa pessoa, intelectual, emocional, principalmente, que hoje a gente conta com a questão emocional muito forte dentro da empresa. Porque às vezes o indivíduo ele pode ter 1000 formações acadêmicas, mas se ele não tiver o emocional preparado para conviver em grupo, para ter as relações interpessoais, fica muito difícil. Sim. Fica muito difícil. Então hoje é um conjunto de conhecimentos, é uma caixinha que dentro dessa caixinha você tem que ter conhecimento intelectual, você tem que ter a convivência emocional trabalhada, você tem que ter a questão cultural da pessoa ali também, você tem que ver a leitura de mundo que ela faz diante das circunstâncias que a vida vai trazer ou traz um momento de trabalho ou não. Então tudo isso está ficando está ficando atrás mesmo. Porque que você vê os nossos jovens hoje? Os nossos jovens eles vão para a escola. Eu convivo ali todo dia com os meus jovens, né? Porque além dos pequenininhos, eu tenho um projeto protagonista, que são alunos do estado também. Sim. Então, o que eu observo? Muitos vão para a escola. Por que os jovens vão para a escola? Não é pelo conhecimento, eles vão pelos amigos. Porque lá vai encontrar o amigo, vai lá encontrar a menina que já está paquerando, é isso e aquilo. Então, e daí tem a questão do celular hoje também, sim, né? Que o jovem fica o tempo todo, ele já está se abastecendo das informações que estão correndo por ali. Sim. Mas quais são as informações que os jovens estão buscando no celular hoje? Estão buscando informações de um acontecimento, de uma guerra que está acontecendo no Irã? Não vejo, não. Eu acho que não é isso, não. Não é? Isso vai refletir na vida dele? Uma hora vai, mas vai ser tarde. Mas vai ser tarde. Exatamente. Ele tem noção disso que está acontecendo? Ele tem noção que nós estamos prestes a ter eleições para deputado federal, estadual, para presidente, para governo estadual? Não estuda nem quem vota, né? Não sabe nem o que tá. Tem, não tem? Então, o que os nossos jovens estão acessando? O que os nossos jovens estão fazendo? Dancinha no TikTok. Dancinha no TikTok. Isso está formando? Que tipo de intelectual nós estamos formando os nossos jovens? Os nossos pais estão atentos a isso? Eu acho que poucos. E qual é a formação que nós vamos ter para o futuro? É uma pergunta preocupante. Não é? Então, veja bem, o quanto que nós estamos nos afastando daquilo que nós tínhamos antigamente, do que nós temos hoje. Antigamente, nós tínhamos os grêmios formados, a gente sentava com uma meninada, com uma molecada, a gente sentava e conversava, discutia, a gente trazia os pais, né, para essa roda de conversa. A gente buscava meios de ajudar esse jovem a terminar o ensino médio, buscar emprego. Esse jovem tinha vontade de aprender a buscar o emprego, né? O primeiro emprego, esta oportunidade que ela tem que ser dada para o jovem, né? O primeiro emprego, senão ele nunca vai ter a oportunidade de ser. Então a gente tem que oportunizar o primeiro emprego, cursos técnicos, né? O que for possível, né? Por que a gente está observando que um grupo está avançando e um outro grupo está se retraindo? E qual é o número disso? Muito mais retração e muito menos avanço. Esse muito menos avanço está diminuindo o número de líderes. Veja bem, daqui uns 30 anos, quem será que nós teremos de candidato para as eleições? Quem que nós teremos, assim, para nós podermos, olha, é um moço que a gente se inspira e está vendo que possivelmente será alguém que poderá nos representar no futuro? Posso fazer uma pergunta? Pode. A senhora não acha que a própria política está causando isso com os jovens? Por conta da própria democracia, entre aspas, do Brasil e o próprio comando do Brasil está gerando isso? Olha, jovens que não querem mais o CLT, que não querem mais serem mandados e querem empreender mais?
Então, aí que a gente entra numa questão, né? A questão que você me perguntou da política é toda uma sistemática que a gente tem hoje, né? É a questão da questão do voto, da questão dos votos, da forma como é feita essa questão da junção política, dos candidatos que se lançam, da veracidade das verdades que são contadas em períodos políticos, da descrença política, daquilo que os jovens pensam que vai ser realizado não é realizado, né? Os candidatos se propõem a um fato, esse fato não acontece. Aí a decepção do jovem quando ele busca apoio em determinada pessoa que falou que ia ser daquele jeito e não aconteceu. A venda de ilusão. Então, eu vejo que o jovem é um sistema complexo de tudo isso que está ocorrendo. É uma série de coisas. É uma falha de todo um sistema que está ocorrendo. Dentro da pergunta do Léo, eu vejo uma questão muito assim, existe sim os jovens que querem construir o próprio futuro, então não querem um CLT, que eles querem realmente ser independente, eles querem alcançar ali os objetivos que ele traçou. Só que eu vejo ao mesmo tempo jovens que eles vêm de uma educação, naquela educação de tipo, eu faço o que eu quero. Então ele não quer construir o futuro, mas ele quer ganhar, fazendo o que quer, mas sem responsabilidade nenhuma. Sem um foco, ele quer para agora, igual você falou. Ele é imediatista. Imediatismo, entendeu? E aí, quando não acontece esse imediatismo, ele se revolta. Causa as frustrações. Ele se revolta com o patrão, ele se revolta com ele mesmo, e aí eu acho que isso leva para um mundo que está acontecendo. Eu acho que a gente já teve essa conversa no podcast com o pessoal da Puramente, com a Mônica Lipeira e o pessoal, que esse mundo imediatista, esse mundo ansioso, entendeu? Ele está realmente separando as pessoas de quem quer um objetivo, então eles levam muito a sério, e aí também existe aquela super cobrança. Certo. Tipo assim, nossa, eu preciso daquilo, vamos falar assim, preciso trabalhar, preciso focar, e acaba essa cobrança. E ao mesmo tempo as pessoas que não têm esse foco, certo? Mas eles querem o imediatismo, querem ganhar sem fazer nada, eles querem a vida mais fácil, que também vem um pouco da rede social que ensina isso. Né? Desde quando a pessoa vê ali, curso para você ter 10 mil seguidores, curso para você alcançar 1 milhão em vendas em um dia. E aí as pessoas trabalham nesse imediatismo, na verdade a pessoa está vendendo um curso que ele está ganhando 1 milhão nas costas tu que ele não está te ensinando nada. E aí isso vai frustrando ele, entendeu? Vai causando. E aí eu acho que existe os dois lados, mas eu acho que está indo por dois lados muito extremos. Se eu falar para você, todo um sistema, né? O sistema do CLT, ele dá uma segurança, né? Mas ele vai ter um certo ponto. E a questão do trabalho liberal, que a pessoa pode abrir uma MEI, ele trabalhar por conta própria, mas também exige mais dele. Exige mais dele, com certeza. Exige mais dele. E se ele não acompanhar as mudanças, ele acaba se frustrando e se perdendo. Não é? Eu acho que todo mundo... tem vários podcasts na internet hoje, né, sobre isso, sobre eu não consigo chegar lá, não sei o que. Eu acho que todo mundo consegue, é um caminho muito difícil. Isso, Eu acho que todo mundo consegue. Às vezes vai ser mais difícil para uns, vai ser mais fácil para outros. Às vezes a vida vai dar um empurrãozinho para uns e às vezes a vida vai dificultar outros. Só que eu acho que tudo é treinamento também. Minha psicóloga fala muito isso. Então eu acho que eles estão eu acho que nesses dois extremos que está sendo trabalhado, que existe hoje, eles estão se perdendo nos dois extremos. Eu vou falar, está perdendo-se o foco. Tá. A questão é o foco. Por exemplo, né? Nós vamos supor aqui que a gente tem um holofote bem grande. Você tem que olhar para esse holofote. Esse holofote vai se acender. Ou você vai absorver essa luz e vai se apropriar dessa luz, ou você vai se recusar a olhar essa luz e não vai ter essa absorção da luz. Sim. Então, o que é a luz? A luz é teu conhecimento, é o conhecimento que você precisa ter para gerenciar qualquer coisa, para gerenciar a sua própria vida. Sim. Então, esse gerenciamento depende de cada um de nós e dos estímulos também que a gente tem no decorrer da vida nossa.
Porque se você não é estimulada desde pequeno a trabalhar, enfocar coisas honestas, trabalhar com serenidade, cumprimento de horário, não é? Então, se você não tiver essa absorção, sentar para ler um livro, hoje você senta para ler um artigo, mesmo que você tenha seu celular, ler um artigo, né? Se interessar pelas coisas, então as pessoas estão perdendo esse foco. Estão se perdendo em coisas assim, muito mais, ouvir uma música aí do momento, sair para uma baladinha, que não tenho nada contra, tem mesmo, porque precisa disso, mas nós precisamos das quantidades exatas para o nosso crescimento, nem muito lá, nem muito cá. Nós precisamos de realmente disso, de nos focar e ter um objetivo do que queremos ser, para onde eu vou. Exatamente. Não é? Porque quando eu cheguei em Assis, eu queria saber, eu tinha certeza que eu queria ser alguma coisa. Que eu queria ser alguma coisa, eu queria fazer a diferença na vida de alguém. Eu queria deixar um legado. Não é à toa, né? Porque 14 anos pegando o ônibus de noite e voltando, com certeza eu queria deixar um legado. Eu queria que quando as crianças de Platina crescessem, os pais falassem, passou por aqui uma pessoa, essa pessoa foi a Dona Ângela, porque eles me chamam da Dona Ângela. Até hoje, eles passam isso para os filhos. Então, eu deixei um legado lá. E eu quero também deixar um legado aqui educacional, de que é preciso estimular desde a primeira infância, que é preciso cuidar das crianças, que é preciso trabalhar com as questões de gênero com as crianças desde cedo, questões raciais desde cedo, que nós precisamos fazer com que essa criança seja estimulada e cresça, para que ela possa entrar neste mundo aí tão competitivo, né, tão cheio de novidades para cá e para lá, e que ela possa enfrentar a si mesma. Porque o primeiro enfrentamento que a gente tem não é com o outro, é com a gente mesmo. Com certeza. O primeiro enfrentamento é conosco mesmo. Então, a gente precisa ter tão claro esse enfrentamento com a gente, das nossas ações, porque as nossas ações, elas vão se refletir lá no fim, lá no fundo. Então, as opções de vida nossa, é nós que vamos fazer. Então, o que a gente tem que mostrar hoje é para essa meninada, para essa juventude, que as opções são todas nossas. E nós vamos construir aquilo que nós vamos ter lá na frente. As famílias se constroem, as famílias às vezes deixam de existir, né? Mas a gente constrói alguma coisa. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho a Poliana, que é a minha filha mais jovem, ela tem 36 anos. Eu tenho o meu filho Gustavo, que vai fazer 38 anos. O Gustavo é só coração. Um menino de ouro. Para quem conhece, um menino valioso, um menino que respeita, é um menino que é trabalhador já, né? Está buscando. A minha filha, ela viaja o mundo. A minha filha trabalha na Novartis do Brasil, uma farmacêutica alemã. Também ela foi buscar os sonhos. Ela foi uma aluna da FEMA de Química. Legal. Então, você vê, ela foi buscar aquilo que ela queria buscar. Ela saiu de Assis também, terminou o curso e foi buscar. Então, é isso. E quando eu entrei para esses processos políticos que estão aí na minha pauta, foi todos na intenção de buscar alguma forma de poder ajudar o outro, de estar perto para o outro. Então, fica sempre essa indagação, né? Entrar na política, a gente entra, né? Mas será que até quando? Será que vai dar certo fazer o bem para o outro? E todo esse sistema que tem aí, será que a gente consegue? Acaba sendo impedimento, né? Não é verdade? Eu falo isso com os vereadores que vêm aqui, às vezes eu falo assim, como é que é você se eleger, você prometer, mas quando você chega na política você não consegue cumprir? Então. Como é que é lidar com isso, né? Como é que é? Porque às vezes a gente tem essa vontade, né? Mas na hora... E daí as frustrações que nós vamos causar nas pessoas que escolheram, que foram lá depositar no nosso nome. Exatamente. Não é preocupante? Eu tenho muito essa preocupação. Certeza. Não é? Depois que você veio de Platina, aí você voltou para Assis e foi... Voltei para Assis, fui para o Lourdes Pereira, trabalhei muito tempo no Lourdes Pereira, vice-diretora, trabalhando no ensino médio noturno, um desafio. Nós tínhamos 25 salas na época noturna, olha para você ver. Ensino médio, 25 salas. Isso em 2001, 2002, 25 salas noturno. Cada sala o quê? 25 alunos? 25 alunos, muitos alunos.
E para não deixar que essa Como turma... Como que aguenta? Porque ainda mais nessa idade, ensino médio, né? Tá no auge da energia, né? Eu falava pra você, no meu ensino médio era virado avesso. Eu tive muitos virados avessos, que hoje são pais e estão lá comigo. Mas olha, quando a mãe chegava e falava assim, olha, dona Ângela, meu filho foi expulso, meu filho era isso, meu filho aquilo, me dava até água na boca, mas deixa comigo. Deixa comigo, ó, mas vamos fazer assim, ó. Se ele chegar em casa falando que a escola não presta, que a escola é isso, se a senhora acreditar nele, então perdeu seu serviço. Então nós vamos ser firmes e fortes aqui. E quando chegar a reclamar, a senhora vem, conta pra gente, né? Em particular, a gente vai se alinhar aí, mas a senhora tem que dar crédito para a escola. Sim. Nós vamos fazer um trabalho com esse moço. Sim. Vamos recuperar. E olha, recuperamos muitos, hein? Muitos. Mas eles eram terríveis. Eles eram danados, cheios de fazer arte. Eu era desses. Eu tinha um aluno que ele vai lembrar, que eu conto a história dele, que era o Jairo. Ele tinha mania de levar umas bombinhas. À noite ele soltava, fazia uma fumaça, tinha um cheiro horrível. No intuito, sabe do quê? De fazer liberar as aulas para todos irem embora. Ai, Jairo. Mas eu tinha a dona Dora, minha diretora da minha escola. Uma vez minha mãe chegou lá, eu tinha acabado de ligar para minha mãe para ela, porque eu tinha aprontado, nem lembro o que é, porque eu aprontei tanto. Aí minha mãe chegou e falou assim para ela: não, mas quando for assim, você põe ele para fora da sala de aula e liga para mim. Eu quero que o senhor ligue pra mim. Ela fez eu gosto tanto do neto. Não vou te ligar não. Então por que a senhora me ligou e por que a senhora tá reclamando? Só pra você saber, mas não vou mais te encher o saco também não. E assim, porque eu acho que esses alunos que têm mais energia, eles têm mais energia, querendo ou não, no final eles ainda são os que... Nossa, quando eu ia fazer festa, eu justamente chamava os mais arteiros para me ajudar, porque eles tinham muita energia de sair comigo, buscar material, de arrecadar, porque na verdade eles não queriam ficar na sala de aula mesmo, né? Faz de tudo pra ficar na sala. Mas eu tinha que fazer um movimento de fazer com que eles gostassem daquele dali da escola, gostassem de fazer as festas, mas para fazer as festas eles tinham que estar na sala de aula comigo. E naquela época, tipo assim, existia muito... Hoje, com certeza, não tem esse número de salas e tudo, mas existia pessoas mais presentes na escola do que hoje. Sim. Deu uma caída hoje, o pessoal que não quer saber de educação. Os índices brasileiros de educação estão péssimos. Estão. Olha, a gente tinha, assim, os desistentes, mas eles almejavam muito mais, né? Sim. Almejavam muito mais, eles buscavam muito mais... Eles tinham, né? Eles queriam fazer alguma coisa, eles davam valor, né? A gente tinha ainda o ensino de jovens e adultos também. Passaram-se muitos senhores que estudaram. Eu tive pessoas que foram prefeitos na gestão anterior que fizeram EJA comigo em Assis. Caramba. Então, para você ver, né, eles buscaram conhecimento, se tornaram depois, né, lideranças nos seus municípios. Então, nós tínhamos pessoas que vinham de fora para estudar. Então, havia um interesse maior, sim, com certeza. Tínhamos evasão? Tínhamos evasão, sim, mas não tanto quanto agora, né? Agora nós temos, os índices são maiores, né? São maiores. E por que você acha que isso está acontecendo? Hoje há um desinteresse total na escola, né? Porque a escola, né? Hoje você vê que a juventude, ela faz um curso rápido aí, né, que hoje tem tantas outras instrumentos, né, que leva essa juventude a estudar, que os bancos escolares mesmo estão ficando vazios, né? Sim. Aí a importância dos pais, né, de estar incentivando, né? Você vê, termina o 9º ano, quando entra no ensino médio, a maioria já começa a trabalhar, tem que ajudar no sustento da família. Hoje, os cursos noturnos, aonde tem curso noturno em Assis hoje? Não tem. Nós temos uma escola noturna. Só. Então, olha, me corrigem aí quem tá, né? Mas nós temos quantas escolas noturnas a gente tinha antigamente? Então, para onde está indo essa juventude que está deixando de estudar nos seus períodos de aula para trabalhar, para ajudar em casa, e estão indo para onde? Fazendo supletivo aonde? Aonde que está tendo? O que eles estão buscando? O que eles estão se formando? Qual é a formação que nós estamos tendo? E aí isso vai refletir na demanda da mão de obra. Isso não vem um pouco da qualidade do ensino também, que foi se perdendo no decorrer do tempo? Aí vem a questão das administrações, né?
das administrações governamentais, né? Tudo aquilo, investimento em educação, né? Hoje, o investimento na educação, se a gente for tratar aqui, a gente vai bem longe, porque virou uma sucata tão grande, uma desvalorização do professor tão grande. Eu fico tão entristecida daquela frase que fala assim no dia do professor. O médico, o dentista, todos passaram pelo professor. Eu fico acabada com essa frase, sabia? Não devia existir mais essa frase. Se todos passaram por nossas mãos, eles são os mais valorizados. E por que nós não temos valor nenhum? Por que nós não temos essa valorização reconhecida nos governos? Por que nós deixamos de praticamente existir? Nós somos a força das pessoas que existem hoje, do bom advogado, do bom médico, do bom dentista. Eles passaram pelas mãos dos professores. No dia do professor, você vai ouvir essa frase. Todos passaram pela mão do professor. Parabéns, professor. Só que isso não basta mais, não. Parabéns, professor. E esse professor, ele está adoentado, ele está cansado, não é? Ele está desmotivado, é uma série de coisas. E como que pega isso? Por exemplo, você vê, a gente, tudo que eu ouço falar de você, ainda mais em questão da casa da menina, hoje se quer colocar a filha na escola, o primeiro lugar que a pessoa bate na casa da menina. Eu tive experiência aqui dentro, né, da minha própria equipe que passou por isso. E aquele não, eu sei um pouquinho de cada um, da vida de cada um. Sou meio fofoqueiro aqui, né? Tem que saber um pouco da vida de cada um. Mas como fazer com que, mesmo sem recurso, porque conversando com você, a gente sente realmente que é um dom, que é uma vontade, que você tem aí esse carinho, a palavra certa até me some na cabeça, mas tipo assim, esse objetivo de vida mesmo, né? Como pegar isso e não ter o recurso suficiente para fazer e mesmo assim fazer um bom trabalho? Como você escolhe o que você nasceu para fazer e não o que você ganha para fazer? Como fazer com o coração, né? Porque você tem que convencer outras pessoas que aquilo é um grande benefício para a cidade, que aquilo lá deve existir, porque ele existe há 63 anos, que eu recebi como ministério, que eu preciso cultivar esse ministério até meu último dia, até que eu possa dizer, não aguento mais ir. Mas enquanto eu puder caminhar, eu vou fazer você gostar da casa da menina, você ser uma pessoa que vai poder me ajudar de qualquer forma, dentro do seu programa aqui, dos seus programas que você faz. Eu vou te sensibilizar que aquela criançada que está lá precisa de muita ajuda, porque eles merecem crescer, merecem ser gente boa, e que sem você eu não faço nada. Você leva isso como princípio? Como princípio. Sem você eu não consigo. É essa mensagem que eu levo para todos que eu visito para buscar ajuda. Sim. A gente tem hoje para deputados que eu visito, que eu converso. Eu não consigo sozinha. Eu preciso manter a obra. Mas sem você, sem o governo municipal, sem o governo, as esferas que podem nos ajudar, pessoas, empresários, eu não consigo manter aquilo funcionando. É uma quantidade de criança muito grande. Quantas crianças estão aí hoje? Hoje nós estamos com 650, 87 do projeto Protagonista, que a gente atende, que é um projeto também valioso, que a gente precisa, eu penso até expandir em outros momentos, fazer outra coisa com essa juventude que fica, né, que precisa de tempo. O que ele é exatamente? O projeto Protagonista são crianças que ficam no contraturno. Por exemplo, você estuda de manhã, à tarde, sua mãe não tem onde te deixar. Aonde que eu vou ficar? Fica na casa da menina. Entendi. E estuda à tarde, não tem onde ficar de manhã. Ele vai levantar cedo, ele vai ligar a televisão, ele vai lá ficar assistindo televisão, tempo ocioso. Vai para a casa da menina. Lá temos um hall de atividades para as crianças fazerem. Eles chegam no horário do almoço, eles tomam seu banho, almoçam na escola, na casa da menina, se organizam e vão para as escolas que eles têm que estudar. Vem a turminha que chega meio-dia e meio, almoça, fazem algumas atividades, descansam um pouquinho, porque muitos acordam 5 horas da manhã.
e já vão para as atividades esportivas. Eu sempre faço roda de conversa com eles, converso. Eles às vezes eu acho tão bonitinho, porque eles têm 9, 10 anos, eles trazem as demandas. Posso conversar com a senhora de um assunto que nós estamos precisando que aconteceu hoje? Claro, senta aqui e conte tudo. Se eles estão tendo algum desentendimento um com o outro, hoje eu tive um caso de 2 menininhos que não estão conversando na hora do almoço, chegar na hora do almoço, um brigou com o outro. Posso contar para a senhora o que aconteceu hoje? Porque está sendo demais. Falei, senta aqui, vamos conversar. Então, isso dá um prazer. Isso, para mim, oxigena a minha vida. Sim. Você já imaginou se eu não tivesse a casa da menina para me ir? Para onde eu iria? Eu ia dar trabalho para muita gente. Gasta toda a energia lá. Gasto toda a minha energia lá. Nossa, mas realmente, são mais de 600 e poucas crianças, então, que passam lá diariamente mesmo. Né? Agora você pensa que são 4 refeições diárias, não é? Vamos falar pelo setor econômico, 4 refeições diárias, água, luz, manutenção do prédio, pagamento de professores, não é? Manutenção de eletricista, hidráulica, o fornecedor que você tem que ter, olha quanto que você, né? Olha quanto que você agrega. Mas devido ao teu carinho mesmo, que todo mundo procura lá primeiro, né? Ai, procura. Procura, sabe, porque a casa, olha, quem conviveu conosco, a casa ela é um ambiente escolar diferenciado. Lá eu vejo que tem um clima tão gostoso, é uma aura assim, de tanta paz, de tanta alegria, porque na verdade a gente conduz para que todos que estejam ali conosco vivenciem esse mesmo pensamento nós, né, de harmonia, de fazer o bem, de estar trabalhando em prol, vendo o outro, se colocando no outro, tendo empatia, né? Então a gente procura fazer um trabalho que todos estejam ali nessa mesma linha tênue, né? Sim. Como diz aquele poema do Carlos Drummond, é uma linha tênue mesmo, é que um galo sozinho não tece uma manhã. E eu não consigo tecer uma manhã sozinha, eu preciso de muitos galos. Imagino. Então essa turminha aí, ó, tá todo mundo fazendo o dia amanhecer. O dia amanhecer, tá certo. Você passou pela Secretaria da Educação, né? Fui secretária da Educação na gestão do Dr. Ezio Espera. Construímos muitas escolas. E eu acredito que meu maior legado para a educação de Assis foi deixar o plano de carreira para os professores. Legal. Tá, então, eu acho que é um documento que ficou escrito para sempre. Foi uma briga pelos professores. Uma briga pelos professores, uma diretriz educacional que hoje os professores podem se debruçar sobre esse documento, né? E esse documento buscar novas soluções para os problemas diários, porque os problemas eles mudam, né? Os tempos são outras demandas aparecem, e tendo um projeto desse já escrito, fica muito mais fácil você buscar reunir o grupo e fazer isso acontecer. E eu vou dizer uma coisa para você, esse plano demorou muito tempo para ele ser construído. Foi muitas e muitas reuniões acaloradas, sabe, discussões à noite, que iam meia-noite, 1h da manhã, muita gente participando. Eu tenho documentos, eu tenho fotos, então isso me dá muita alegria, porque não foi um documento construído com um grupo de pessoas, foi construído com muitos profissionais juntos. E o plano de carreira ele é uma coisa que assistem, o plano de carreira dos professores. Tem, todas as condições, né? Salário, funções, hora de trabalho, né? Os direitos dos professores, evolução de cargo, tá tudo escrito lá. E hoje os professores, né, vão evoluindo esse documento, sim, né? Com certeza. Esse documento foi escrito, ele foi aprovado em 25 de abril de 2011. Então é um documento que foi aí revisto, lido muitas e muitas vezes, né? O pessoal fala para mim, vai ter um impacto, Ângela. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que eu vou causar algum rolo ainda? Demorei muito tempo para dormir sossegada, porque houve, né, uma ascensão, né, na vida dos professores da questão econômica, né? O pessoal falava, vai ter um impacto, você vai ver o que vai acontecer com você, mas deu tudo certo. Depois você tentou a vida política. Tentei a vida política. Foi candidata a prefeita, vice. Fui candidata a prefeita, fui candidata a vice primeiro na gestão do Carlos Nobre. Depois fui candidata a prefeita. Mas eu fui, antes de tudo, em 2004, candidata a vereadora. Na época eu tive 790 votos. Não entrou.
Não entrei, questão de legenda. Sim. Depois eu fui candidata a vice do Carlos, depois eu fui candidata a prefeita, depois eu fui candidata a vereadora com 1.104 votos, não entrei por conta do coeficiente. Nossa. Não era pra ser, né? Não era pra ser. Não era pra Não ser. era Acho pra que ser. propósito da gente, É, meu propósito tá ali, não era pra ser. Tipo Não. assim, não vai, não vai. É. Tinha Poxa, tudo pra ir. tinha tudo pra ir, mas não deu. E ó, eu vou falar uma coisa pra você: nenhuma dessas campanhas me abalou. Eu vejo assim, as pessoas, quando perdem um pleito eleitoral, falam assim: ai, Anjo, como é que vai ser amanhã? Eu falo assim, amanhã você levanta, toma um banho e vai trabalhar. Ia trabalhar. A vida continua. Exatamente. A vida continua. E todas as vezes que ocorreu isso comigo, eu sempre tive aquele afastamento, porque eu era funcionária pública, Sim, né? sim. No outro, eu sempre abri os portões 6 horas da manhã. No outro dia, segunda-feira, a escola suja ainda de papel, de campanha lá. 6 horas da manhã tava lá. 6 horas abrindo o portão. Bom dia, vamos começar o dia. Vamos começar o dia. Deus falou, dona, a senhora tá triste? Falei, triste do quê? Tentei, mas não deu certo. Vamos continuar e vamos viver, né? Eu acho que Deus, eu acho que ele acaba desenhando do jeito que tem que ser pra gente fazer o que a gente nasceu pra fazer, né? É, Deus tem com uma história pra certeza. gente. É, com E certeza. Deus deixou bem claro que política não, vai pro ensino, eu acho que hoje essas crianças precisam de você. Ai, com certeza. Eu acho que se muita criança não teria a vida que tem, ou a facilidade que tem hoje se não fosse você. Então eu acho que Deus realmente colocou o propósito ali. É, porque quando você assume uma instituição educacional, você não assume só a criança, você assume a família das crianças. Exatamente. Você assume a família. Você tem 600 e poucas famílias. 600 e poucas famílias. Por exemplo, uma situação que ocorre com uma criança que a mãe traz para você no dia seguinte, você tem que buscar ajuda junto com aquela mãe. Você tem que, por exemplo, é uma questão emocional, você tem que buscar psicológico, porque uma psicóloga, porque senão isso vai afetar a sala de aula. Uma questão de saúde, vamos buscar um médico para resolver, porque senão ele vai ficar faltando, não vai vir para a escola, é essencial. Então, ou o pai está com alguma coisa, a mãe ficou doente, sabe? Então você acaba se envolvendo naquilo. Eu falo que cada dia é um flash, porque acontece cada coisa e é bom, sabe? Você vai... Agora me fala, como manter uma instituição dessa com 600 e poucas crianças? Como administrar isso? Vamos falar um pouco da parte administrativa, né? Pra gente entender, porque não, a gente administrou de uma empresa com 12 funcionários e já... Nós temos 100 mulheres trabalhando. Já tenho dor de cabeça pra caramba. Como que você organiza isso? Como que é teu dia, tua agenda? Como você organiza? Olha, às vezes a pessoa vê e fala, você é criança, mas é fácil. Eu tenho certeza que não é. Não mas é. como você organiza todos esses processos, tudo isso aí? Como que é isso? É uma questão assim, muito trabalhosa, mas ao mesmo tempo, para mim, isso é uma coisa assim fabulosa. Porque você tem que... Eu vou para casa pensando, eu ligo para todo mundo, né? A Janice está aí, porque a minha cabeça pensa a noite inteira. Às vezes eu penso assim, amanhã precisamos resolver isso. E tem dia que eu penso assim, bom, não tem solução esse negócio hoje. Não adianta, tá todo mundo lá desesperado. Tá lá, pessoal, o pessoal do administrativo. Então, acho que vai ser amanhã. Assim, não tem solução hoje. Hoje não vai dar mais. Vamos todo mundo embora. Deus vai agir à noite. Tem coisa que eu vi isso uma frase uma vez, acho que o Silvio Santos falou, e eu vi aquele Lázaro de Carmo falando, ele falou assim, tem coisa que é melhor dar tempo. Ao tempo. Tem coisa que é melhor você deixar. Deixa lá, sabe por quê? Deixa lá, dá tempo. Não resolve agora. Não adianta, tem coisa que não adianta resolver agora. Porque ela vai ficar mal resolvida. Vai ficar mal resolvida. Vai ficar mal resolvida porque ela vai ser uma resolução assim que não vai dar certo, vai dar problema lá. Então eu falo assim, vamos dormir, vamos descansar. 100 mulheres. Nossa. Só mulheres? Só mulheres, porque são duas instituições, né? São a Casa da Menina e o Colo de Mãe, né? Colo de Mãe é a extensão que fica no Complexo Prudenciana, que ajuda muitas mães lá. Então, são 100 mulheres, 100 culturas diferentes, 100 pessoas com formações diferentes, 100 pessoas que estão por lá por aptidão e outras por conta do emprego, porque precisam trabalhar, né? Estão no estágio de formação. Tem pessoas que ainda não se adaptaram ainda à questão da sala de aula, são monitores, não sabem bem se é isso, é aquilo, e a gente vai trabalhando essa questão também, porque já que está ali, ela tem que fazer bem feito, né? E por fim ela acaba até achando aquela aptidão para ser da sala de aula. Então você tem que buscar todos os dias um olhar para cada um. Não é fácil, não é fácil.
Você olha para aquela pessoa, você fica pensando. E eu tenho um formigãozinho que é atrás da minha orelha e fala assim, não vai dar certo, isso não vai dar certo. Não é, Maria Clara? Tem o terceiro sentido? Tem o terceiro sentido, isso não vai dar certo, não tá dando, não vai dar certo. Então isso tanto é com os funcionários quanto com as crianças, viu? E se eu tô tão habituado a olhar para os funcionários que quando eu olho assim, falo assim, o que será que aconteceu com essa pessoa hoje? Essa pessoa não tá bem, tem que tirar para a gente conversar, para a gente ver se está bem, o que está acontecendo, né? Se precisa de ajuda. Mas é assim, olha, hoje, por exemplo, vamos supor que hoje é 1º de março, dia 5 é o pagamento de todos. Então você já fica pensando, dia 5 é o pagamento de todos. Né? Você tem essa responsabilidade de honrar o pagamento de todos dia 5. Dia 6, pagamento dos fornecedores. Bom, temos que pagar os fornecedores. Olha, estragou o banheiro, você tem que consertar, aquilo não pode deixar. O banheiro das crianças tem que ter uma pessoa para cuidar. Então você fica pensando. Então, é assim, são tantas as coisas que você tem que estar decidindo. Então, no início do ano, você faz um planejamento. Sim. Você coloca tudo ali, tudo que você vai utilizar, que você vai fazer. Daí a gente tem que entregar esse planejamento, por exemplo, começou dia 1º de janeiro, dia 20 de janeiro. Até lá eu já mudei umas 10 vezes. Não, imagina. Eu sento, isso aqui não vai dar certo aqui, esse valor vamos ter que passar para cá. Não, vamos mudar essa planilha, vamos pôr aqui embaixo. Não, mas daí se eu precisar de um atendimento aqui e tá zerada essa ficha aqui, sobe ele para cima. Ah, mas voltou aqui, dona Ângela, mas vamos pensar o que nós vamos fazer. Então, daí cada gasto que você... A vida das pessoas é difícil pôr a prioridade, né? É. Daí cada gasto que você vai fazer, eu sento com a Janice, né, Janice? Essa ficha não tem, Janice. Tem que pensar, toma cuidado, vamos tirar daqui. Não pode mexer aqui. Isso aqui nós vamos precisar durante o ano. Então, é uma complexidade muito grande. Envolve a sua total desempenho ali, a sua presença ali. De cuidar, de gerenciar, não só a questão administrativa dos recursos, mas emocional das pessoas, porque onde trabalha muita gente, tem lá a questão da fofoca, tem lá a questão que uma não gosta, fala, ela não gosta de mim, você tem que trabalhar com isso. Então são várias coisas que envolvem ali. E daí nós temos uma cozinha imensa, que essa cozinha também tem que se existir no dia a dia, fazer um almoço muito gostoso. Imagina, processo, porque tem o cardápio. Tem cardápio, tem nutricionista, tem a psicóloga. Tem psicólogo, tem tudo. Então, tem tudo. A gente hoje atende as nossas crianças autistas dentro da própria unidade. E nós temos aí a prefeita que está nos ajudando. E vou falar muito com a questão da casa da menina, este ano ajudando muito, a questão dos autistas, né, que a gente recebeu o professor do município para nos ajudar, porque essa é uma formação específica, né? Nós temos hoje um grupo de alunos que são autistas ou com outras síndromes que trabalham lá, que temos uma professora especializada, que é a Viviane, para cuidar. Então, essas crianças saem da sala de aula, vão para o atendimento especializado, tem o atendimento, retornam para a sua sala de aula, dentro da própria unidade. Isso está sendo muito importante para eles, é um outro projeto. Caramba. E daqui uns dias a gente vai ter um outro projeto que vai ser muito fabuloso também, que é o projeto de 4 patas. O que é o projeto 4 patas? Conta pra gente já lançar essa. Pega aí, Léo. Pega essa, o que é o projeto? O projeto 4 patas, você não viu o que aconteceu com o cachorro-orelha? Eu vi. Então, nós temos que proteger os nossos animais desde cedo, fazer as nossas crianças gostarem dos orelhas que existem nas nossas vidas, proteger os seus animais, fazer com que esses animais não sofram por nenhum dano, como foi esse que causou, né? Que não faz muito tempo. Então, pensando no cachorro, na orelha, nós criamos o projeto 4 patas. Nós vamos levar os pequenos animais, pequenos portes para a escola, para as crianças conviverem com esse animalzinho durante o dia. Para entender a importância do animal, que o animal tem vida, que o animal não é só... Isso. Legal. Com o apoio de veterinário, com o apoio de pessoas, que possam estar ajudando esse animalzinho dentro da escola. Então, nós vamos começar aí pelo Jardim 1 e 2,
e depois nós vamos estender para outras séries, né? A convivência. Não é só ter o animalzinho, né? Você quer, né? Porque às vezes a criança faz birra porque quer um bichinho, né? Daí você compra, daí ele não ajuda a cuidar, não ajuda a dar alimentação, não ajuda a dar uma aguinha, ele quer ter. Mas essa querer ter exige cuidado, zelo, né? É isso que a gente tem que ensinar, viu? Que às vezes a gente quer ter, quando consegue, a gente não dá valor mais. Não é? Estamos falando de animais, né? Não estamos falando de muita coisa, não é? Quando a gente quer, depois que consegue, você não zela mais, né? E a gente tem que aprender a zelar das coisinhas, para as coisinhas poderem viver e existirem, né? Porque se você não cuida da sementinha, a tua semente não cresce e não dá flor. Exatamente. Então esses são os projetos que a gente vai cuidando, fazendo, né? E eu imagino que deve ser muito cheio de processo, né? Você falou, por exemplo, sai da aula, vai para equipe especializada e volta. E por isso, assim, é um movimento muito grande da escola. Como você confia no trabalho, como confiar no trabalho de 100 pessoas, onde cada um tem que fazer o seu? Como você gere essa hierarquia para te ajudar a ver que aquilo lá na ponta, porque hoje você toma essa decisão aqui, isso aí tem que chegar lá na ponta, ele tem que acontecer. Como você gere essa hierarquia? Porque não é fácil, é muito diálogo, formação desse grupo que tem de estar junto com você, porque veja bem, vamos fazer um organograma, né? Eu estou aqui, daqui tem a menina que trabalha na secretaria, o RH, né? Que ajuda a contratar. Deixa o outro lado aqui, tem a menina que faz os pagamentos, que gere os fornecedores, né? Desce um pouquinho, tem o pessoal que faz a matrícula. Desce um pouquinho, tem a vice-diretora que acolhe as crianças. Desce mais um pouquinho, você tem o pedagógico, a coordenadora pedagógica que faz esse trabalho de formação com os professores continuamente. Toda terça-feira tem essa formação. Você desce mais um pouco, tem a psicóloga que dá uma assistência no emocional dessa equipe toda. Então, você vai trabalhando esses grupos, né? Até que chega na criança. Quando chega na criança, chega o pai junto também, que você tem que estar dando uma formação. Daí, tudo isso tem que ter muito diálogo e muita reunião de alinhamento. Você tem seus rituais de reunião? Sim, tem que ter, tem que ter toda semana, você tem que sentar e vamos alinhar. O que está acontecendo? Está dando certo? Eu observei que não deu certo. Eu estou observando que tal profissional está meio apática com as crianças. Está acontecendo alguma coisa? Vamos observar a aula, vamos olhar um pouquinho as câmeras, vamos ver como é que está o trabalho na sala de aula, vamos chamar essa professora para conversar? E eu falo assim, que a minha maior alegria é contratar. Eu amo contratar profissional. A minha também. Né, Maria Alice? Mas agora, fazer a demissão para mim é um fracasso meu. Eu fracassei, eu falo sempre. Porque quando a gente contrata, a gente coloca tanta expectativa que vai dar certo, que vai ser bom para a pessoa, que vai ser bom, que é uma troca de experiência, vai ser bom para você, vai ser bom para mim. Nós vamos ser felizes lá dentro, nós vamos fazer as coisas acontecer, você vai vestir a camisa da empresa e você vai lutar. Mas quando eu vejo que você perdeu o estímulo, você perdeu o caminho, você trocou a camisa, você não quer saber de olhar mais para mim? Assim, meu Deus, aonde eu errei? Perdi a pessoa. Então, a minha maior tristeza é o fracasso da demissão. Para mim, e eu nem faço isso, porque para mim é uma tristeza imensa. Para mim é uma tristeza imensa chegar nessa parte. Então eu falo para você, é construção de muito diálogo, é muita observação, é muito respeito que você tem que ter com as pessoas, respeitar as pessoas, respeitar limites. Porque às vezes você coloca tanta coisa que vai dar certo, mas a pessoa também tem as limitações e a gente tem que saber respeitar essa limitação, buscar um meio de trabalhar, né? Essa questão. E como manter esse pessoal engajado lá em cima? Como fazer com que o pessoal fique engajado com o teu mesmo princípio? Você vai passando esse recado, você vai... Eu comunico com eles diariamente. Você vai passando o que você realmente quer. E eu sou assim, franco com eles. Eu chego a isso, né? Não é? Maria Clara tá aí. Eu não sou de transparência no ato. Olha, não tá dando... Vem cá, senta aqui, não tá dando certo, não. Legal. Olha para mim. E às vezes também alguma coisa que eu vejo fora do ambiente escolar, aquilo lá está causando aqui dentro reflexo, não está sendo bom para você não.
Repensa no que você está fazendo lá fora. Não tá refletindo bem aqui dentro, não. Tem que tomar uma postura diferenciada aí. Você é na lata mesmo. Na lata. Clara de chegar e falar. Chegar e falar. Eu dou uma rodeada, eu deixo a pessoa... Não, eu gosto... Eu pergunto muito a minha liderança um pouco por causa disso, eu acho. Não, eu não olho... perco assim, né? Tipo, mas assim, eu vou deixando acontecer para depois eu... Não, eu chego e já falo, eu quero falar para você, pro teu bem. Vamos sentar e vamos conversar. Não tá dando certo isso, aquilo. E isso é para a vida toda, viu? Porque eu acabo adotando todas elas, como filhas também, viu? Imagina. Quando eu tenho que dar bronca por outras coisas, eu também chamo, ó. Não, aí desse jeito não vai dar certo. Desse jeito. A gente fica fazendo parte da história de cada uma. Sim. Não é? Fazendo parte da história de cada uma, a gente constrói cada uma, a gente vai moldando. Você vê, nós temos profissionais lá que fazem 20 anos que estão lá, né? Então, outras que fazem 22, então elas têm uma contribuição com a instituição também, né? E eu tô falando, eu tô lá, mas eu também tenho meu tempo de limitação, de passagem, né? Porque uma hora eu vou passar. Sim. Então, eu tenho que preparar também outras pessoas para visualizar a instituição, para poder estar lá, para dar continuidade naquele trabalho. E isso você passa realmente o seu princípio, o que você realmente quer para aquilo, como você quer, o que você quer que... Com certeza, eu tenho que passar para eles. E eu sou, na verdade, é o que às vezes eu fico pensando, né, desde a hora que eu chego na instituição, né, o quanto que eles esperam de mim. O quanto que eles esperam do meu trabalho, o quanto que às vezes eles aguardam uma palavra minha. Sim. O quanto que eles esperam, às vezes, uma palavra minha ou uma atitude minha. Então, eu preciso estar atenta a tudo. Porque, de repente, eles estão esperando uma atitude para resolver um problema que eu também não estou vendo. Não é? Sim. Porque nós não sabemos de tudo que está acontecendo, de tudo, não é? Então, às vezes, tá alguém esperando, falando, mas ela vai agir na hora certa, né? Então, eu preciso estar atenta a tudo e a todos, né? Não é fácil. Uma aula de liderança, porque não é fácil. Não é fácil, não é fácil. São muitas dimensões que envolvem muitas pessoas, muitas cabeças pensantes, e nós temos as diretrizes educacionais para dar conta, nós temos a BNCC, a gente segue a mesma sistemática educacional do município. Então a gente, é que nem eu falo para as meninas, né? Isso que está aqui para ser executado, não fui eu que inventei. Não foi a coordenadora. Isso aqui foi uma lei pensada por muitas e muitas pessoas. Né? Como direcionar o conhecimento da criança. Então, nós temos que estudar, nós temos que conhecer. Eu não sou a detentora de todo o saber. Ninguém é. Então, nós temos que buscar o conhecimento, nós temos que estudar. Sim. Nós temos que estudar porque nós temos que chegar lá na ponta e apresentar esse estudo, essa teoria, em forma de metodologia para a criança. Em forma de ações, de atividades, de brincadeiras. A brincadeira, ela teve um fundamento teórico lá atrás, não é uma aplicação. Sim. Não é? Então, você tem que levar essa pessoa a pensar assim, e não é fácil. Às vezes, quando você constrói a pessoa está formidável, ela vai para o município, ou ela passa num concurso público. Daí você fica pensando, valeu a pena, né? Construir um líder, né? Construímos uma pessoa que vai levar à frente essa bandeira, né? Mas eu tiro o chapéu, porque comandar 100 pessoas dentro de um princípio, mostrar esse princípio desde de você até a última pessoa na ponta, lá no chão de fábrica, lá na ponta que atende as crianças, não deve ser fácil. Não é fácil, porque... Mas é outra cabeça, porque a minha, hoje eu tenho 12 aqui, mas eu tenho mais o posto lá, hoje com 40... colaborador já é muito difícil. Porque é tudo, né? Porque você tem que levar as cozinheiras a pensar de forma educacional, você tem que levar as meninas de agente de organização de serviço de forma educacional, que tudo que acontece dentro do espaço da escola é educacional, você tem que estar trabalhando. Se tem uma criança no pátio, se a professora não está visualizando, mas tem uma que está fazendo serviço ali de limpeza, ela é responsável por essa criança. Exatamente, é isso que é legal. Você tem que mostrar, todo mundo, desde da primeira parte da hierarquia à última,
tem que estar sempre realmente focado naquele objetivo que É a criança. Nós estamos lá por essa criança. O final ali é a criança. Então, todos estão ali por aquela criança. O Joãozinho está lá no pátio, lá embaixo, sozinho, mas não tem ninguém vendo? Tem que ter alguém vendo, sim. Todo mundo é treinado. Todo mundo, isso, por que ela não está na sala de aula? O que aconteceu? Por que ela está andando sozinha ali? Então tem que resgatar essa criança, tem que ver qual que é a sala que é. Então nós não temos esse tipo, a criança assim, dificilmente a gente tem uma criança que todas elas estão sendo atendidas. Se sai uma criança da sala de aula, ela vai tomar uma água, desce a escada e vai dar uma volta, mas tem alguém lá, só a dona Ângela. Joãozinho desceu, tá lá, mas o que aconteceu com ele? Traz o João, então todos são responsáveis por aquela criança, não é só a professora, a ADI, a monitora, a auxiliar de sala, todos estão ali empenhados nisso. A criança sentou para fazer a refeição, o lanche da tarde, foi servido alguma coisa ali, eu não gosto, eu não como, ela vai ficar sem alimentação? Quantas horas ela está ficando dentro da sala de aula, da escola? Então tem que ser oferecida uma outra coisa para essa criança. E tem que ter a sensibilidade de ver que a Maria Fernanda, ela não está comendo isso, não está se alimentando, não quer isso, ela não pode ficar o dia todo sem comer nada. Então tem que ser oferecida outra alimentação para essa criança. Caramba. Tem que se pensar, tem a nutricionista lá que acompanha as refeições, ela tem que observar. Tem a questão dos alérgicos, nós temos quase 87 crianças alérgicas, que a alimentação é diferenciada para essas crianças. Então, olha o zelo e o cuidado, são feitos em panelas menores. E ofertada para essas crianças. Ao cuidado e o zelo que tem que se dar para fazer a oferta desse alimento para a criança que tem problema de alguma alergia. Hoje nós temos crianças que têm alergia à banana. Olha a atenção que a gente tem que ter, porque a gente serve fruta praticamente 3, 4 vezes por semana, dá oferta dessa banana para essa criança que não pode. A atenção que a professora tem que ter com as anteninhas ligadas, né? Que a gente fala que nós somos todas abelhinhas. Com as anteninhas tem que estar tudo assim, né? Para saber que aquela criança é alérgica, não pode fazer uso daquela alimentação. Eu reclamando de cliente que tem regime tributário diferente, já fica mais difícil, aquele cliente mais complicado, e a gente fala de poucos clientes. Você tem que estar com Eu vou te falar que você está de parabéns pelo teu trabalho, porque... De toda a equipe, eu tenho uma equipe maravilhosa. É por isso que eu gosto de chamar as pessoas assim para podcast, conhecer a história. A gente acha que é simplesmente ir lá, tocar uma escola, tocar uma... Não. Você trabalha com muitas vidas. Eu sempre falo que as crianças... Você que é o tesouro de uma família. Meu Deus, quando entrega aquela criança lá, é tudo na vida daquela família, né? Olha o zelo e o carinho. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Quando termina o nosso dia, 6 horas, 6h30, eu falo, graças a Deus. Foi tudo bem. Meu Deus, obrigada. Cada dia uma atenção. Estão todos bem, estão tudo em casa com a mamãe, com o papai, né? Tá tudo bem. Cada dia uma atenção até o dia ser encerrado. Cada dia uma... Não é? Todo dia é uma missão cumprida. Sim. Tudo certo. E a casa também, eu gosto assim. Tem dia eu observo, tô achando um clima diferente nessa casa. Não tô gostando, alguma coisa está acontecendo por aqui. Eu já começo a rodar. Você começa a rodar e já começo a procurar, porque eu já tô, procurando aonde tem alguma fumacinha já, porque se alguma coisa não está bem aqui, eu já começo a rodar. Eu acho. Tem um feeling do negócio. E daqui uns dias vou receber minha neta na creche. Olha. Se Deus quiser, a minha neta vai para a creche também, vai fazer parte desse grupo. Que coisa boa, hein? Não é coisa boa, não é coisa maravilhosa? Eu ter essa oportunidade de conviver com a minha neta dentro do mesmo espaço. Todo dia? Todos os dias. Nossa, vó não é quase apaixonado, né? Nossa! Tem dia que os professores falam, a senhora estraga as crianças. Ai, meu Deus. Porque eu cato, levo, às vezes eu passo na sala, né? Pego no colo, levo para conhecer uma florzinha, dou um beijo, faz outra. Falei, isso vai estragar. Depois vocês consertam. Pra gente encerrar, eu vou fazer um ping-pong aqui de 4 perguntinhas para resposta rápida, tá? Tá. Assis em uma palavra. Amor. Um ensinamento do Monsenhor Floriano. Caridade. A maior lição de seus alunos, que seus alunos te deram. É ser fiel a eles. O que não pode faltar na educação de uma criança hoje?
envolvimento, zelo e carinho. Ângela, sua história é maravilhosa, é uma história de superação, de muita garra, muita vontade, que dá energia de a gente sair daqui com energia de continuar trabalhando e vendo que a gente só tem que ter garra para continuar e realmente chegar onde a gente quer, porque, igual eu falei no começo do podcast, eu acho que com muito trabalho a gente chega onde a gente quer. Com certeza. E essa história mostra muito isso pra gente. Queria agradecer realmente a tua presença. Eu que agradeço esse momento, né, da gente fazer esse... Eu acho que ficou muito papo atrás. Tem ficou. muita coisa para conversar. Eu acho que vou passar lá na casa da Passa lá para tomar um café. E continuar essa conversa. Vai tomar um café, almoçar com a gente uma hora. Quero conhecer essa estrutura. Aí, tá vendo? Todo mundo fala muito bem. Eu não tô falando que eu já tô te cativando para você ir lá? Com certeza. Eu quero ir lá conhecer a estrutura. Vai conhecer. Muitos falam bem. E hoje, te conhecendo, eu vejo o carinho que você fala, o carinho que você vem construindo e mostrando que a educação, o ensino pode dar certo, vai dar certo. E escrever o futuro do nosso país. Com certeza. Vamos começar por Assis. Vamos começar. Não é? Vamos começar por Assis. Se Deus quiser, depender de mim, a gente também vai estar aqui para ajudar. Com certeza. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço o carinho, Maria Clara, né? Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, do acolhimento, e a gente não se esquece quem nos acolhe. Eu agradeço muito a sua presença. Muito obrigado. Mais um episódio do ZebraCast. Fica aí com vocês. Não esquece de curtir, de seguir a página. Até a próxima.